Adriana, eu sou muito tímido, eu tenho pavor de falar em público, mas eu preciso, ou eu desejo muito ser assim. Jura que tem floral para me ajudar? Me conta. Olá, meus queridos. Hoje vamos falar então de quais as essências florais e quais são também as emoções que estão por trás dessas dificuldades, incluindo até a gagueira. Muitas pessoas que sofrem de gagueira pode ser por conta desse tipo de questão que a gente vai tratar hoje. Tem jeito, tem solução e às vezes é muito mais simples do que você imagina. Combinado? Bom, então vamos lá. Vamos parar para pensar. O que é essa síndrome, né, que a gente tem quando a gente tem muita timidez, quando a gente tem pavor de falar em público? E lembrando, falar em público, ele pode ser tanto uma necessidade, né? Às vezes você tá numa profissão que, querendo ou não, né, você tem uma personalidade um pouco mais tímida, mas você acaba passando por situações em que você tem que falar em público. Então você precisa desenvolver essa habilidade de uma forma ou de outra, mesmo tendo uma personalidade às vezes um pouco mais introspectiva, digamos assim. Mas muitas pessoas, elas têm uma vontade gigante de falar em público, têm um desejo de dar aula, de fazer palestra, ou simplesmente de estar numa roda de amigos e conversar com mais leveza, conversar com um pouco mais de tranquilidade, de segurança, e não conseguem. Então, existem essências florais que podem te ajudar muito, mas antes da gente falar das essências, eu te convido a pensar talvez na raiz desta questão. Pois bem, essa quem vos fala, eu já falei para vocês isso em outros vídeos, mas vou falar para quem é novo aqui no canal. Inclusive, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, tá? Pelo amor de Deus, gente, mais da metade da galera que vem aqui não se inscreve. Poxa vida! Então, voltando. Meus amados, eu comecei a fazer terapia floral, eu acho que eu tinha uns 18 anos, já estou com 35 hoje, mas eu tinha muito essa vontade. Eu sempre fui uma tímida que não era tímida. Eu sempre adorei conversar com as pessoas e estar em público e dar aula, né? Eu me formei como pedagoga, foi minha primeira formação, então eu sempre quis dar aula. Eu sempre gostei de estar em palcos, né? Eu fazia jazz quando eu era adolescente. Eu adorava participar de todas as apresentações da escola. Qualquer coisa que tivesse na escola que tivesse que ter um orador, eu sempre queria estar lá. E todo mundo ficava, nossa, Adriana, mas você não conversa com ninguém? Você quer ser a oradora da turma? Como assim, né? Enfim, eu sempre tive muita vontade de me expressar, mas eu sempre fui muito travada, muito. Eu era muito tímida, muito insegura. E aí, na hora de colocar pra fora, na hora de conversar com as pessoas, eu travava. Isso era um incômodo gigantesco para mim, até que eu descobri os florais de Bach, por isso que me tornei terapeuta, inclusive, mas eu sou uma ex-tímida, eu sou uma curada de falar em público, graças aos florais e graças a entender o que estava por trás do meu processo, por que eu era tão travada assim, né? Então, meus queridos, eu convido vocês a pensarem nisso antes de mais nada, tá bom? Primeiro, a gente pensa na nossa personalidade. Muitos de nós, né, nós nascemos com certas características e, além disso, a gente é moldado desde que nasce pelos nossos pais, professores, familiares, amigos. A gente vai se moldando na nossa convivência dentro da sociedade a criar uma personalidade. É assim com todo mundo. Então, tenta puxar na sua memória o que foi lapidando a sua personalidade. Algumas características são nossas, ok, e fazem parte da nossa essência, e é isso que deixa a gente tão especial e tão lindo como a gente é. Mas algumas características não são nossas. A gente acabou adotando essas características, né? Pelo fato da nossa educação, mas aquilo foi colocado na gente. Não tem a ver com a nossa personalidade, com quem a gente deseja ser. Então, a dica, o segredo é quem você deseja ser, como você gostaria de ser. Isso traz para você a resposta de quem é a sua essência, quem é a sua verdadeira personalidade. O que está te impedindo de ser assim são as características que
a sociedade foi te moldando e tá tudo bem, de novo, é assim com todo mundo, mas que tá na hora de você ressignificar, que tá na hora de você transmutar, tá bom? Então, tenta puxar aí na memória, vai fazer terapia ou vai meditar, vai conversar com seus botões, vai conversar com seus pais, com seus amigos e tentar entender por que eu sou tão tímido? Ou por que eu tenho tanta trava na hora que eu sou o centro das atenções? Ou até a questão da gagueira, como a gente conversou, muitas pessoas, né, desenvolvem a gagueira por conta de traumas, muitas vezes é por conta de traumas, mas muitas vezes é por conta de rigidez, de excesso de rigidez dos pais, dos educadores, e aí a pessoa acaba desenvolvendo tanta insegurança e a fala fica comprometida. Então tenta puxar aí na sua memória, tenta filosofar, meditar com calma, com tranquilidade, pega um papel e vai escrevendo, que às vezes a gente solta as memórias quando a gente começa a escrever e se dá esse tempo para pensar com carinho, da onde será que vem essa trava, da onde será que vem todas essas questões. A terapia Theta Healing ajuda muito, tá, gente? Ajuda muito, muito, muito. Procure um Theta Healer perto de você. Eu, inclusive, sou Theta Healer. Lá no meu site tem todas as informações, mas nesse caso não é jabá. Procure o terapeuta mais próximo de você, porque de fato é uma terapia maravilhosa para descobrir essas memórias, mas de novo, meditando aí com seus botões, você vai chegar a muitas conclusões sozinho, que já vai te ajudar bastante, tá? Por que eu te convido, antes de tomar floral, a pensar nisso? Porque a essência que você vai escolher tomar, ela tem a ver com isso, tanto com as reações, com as características que você tem hoje, quanto com a nascente do que transformou essa sua insegurança. A gente precisa olhar para esse todo para escolher as melhores essências florais, tá bom? Por isso que esse exercício de autoconhecimento, ele é tão, tão, tão importante. Mas enfim, você pensou aí com seus botões, entendeu por que essas características estão tão fortes aí em você? É hora de botar a mão na massa, é hora de fazer algo a seu favor. Começa a desenhar na sua cabeça todos os dias a pessoa que você deseja ser. Sim, de novo, lembra que a gente conversou lá no começo? A pessoa que você deseja ser é a pessoa que você é de verdade, só que tem alguma coisa que te impede. Vamos dar um comando juntos aqui usando o Access? Fecha os olhos um pouquinho. Respira fundo, solta o ar. Tudo aquilo que te impede de ser a pessoa que você deseja ser, vamos destruir e descriar agora, sim? Solta o ar. É só dizer sim mentalmente. Pronto. Se tinham coisas aí bloqueando, acabamos de desbloquear, tá bom? Vamos continuar então a nossa conversa. Todos os dias é fundamental que você pense nessa pessoa que você quer ser, que é a pessoa que você é em essência. Por quê? Porque é trazendo a sua vida, a sua vitalidade, a sua alma para fora que você vai ficar mais familiarizado com ela. E é ficando mais familiarizado com quem você é em essência que você vai conseguir externalizar essa verdade, certo? Então, todos os dias, tenta se colocar mais nessa postura. Eu sei que às vezes é difícil, mas isso é um treino. Vai se colocando nessa postura, vai fazendo pequenos desafios com você mesmo. Nada que seja estrondoso, nada que te machuque, mas vai tentando conversar com alguém, o moço da padaria que você compra pão todo dia, dá um sorriso um pouco mais carinhoso, fala uma coisinha a mais do que você está acostumado. Se você vai dar aula, tenta fazer um pouquinho mais de brincadeira, ou tenta expor que você está nervoso. Vai começando a se familiarizar mais, coloca mais leveza, menos perfeccionismo e mais bom humor. Isso naturalmente melhora muito a nossa relação com a gente mesmo, consequentemente a nossa relação com o falar em público, né? A timidez é o medo de se expor, é o medo de que as pessoas vejam a nossa verdade. O medo de falar em público tá todo mundo olhando para mim, tá todo mundo prestando atenção em mim. E agora, né?
Enfim, meus queridos, pensem nisso tudo com bastante carinho e agora algumas essências que podem ajudar bastante. A principal delas, que é o meu delicioso, que eu sempre falo dele, que foi o primeiro floral que eu tomei, é o querido Mimulus. Vou deixar tudo anotadinho aqui embaixo para vocês, tá bom? O Mimulus é a essência da coragem e é também considerada a essência especial para curar os tímidos. Por quê? Porque ele mostra que essa insegurança que a gente tem, essa trava que a gente tem, ela não precisa existir. Então o Mimulus, eu gosto de dizer que é o floral que dá um chute na bunda. Ele empurra a gente para a vida, ele empurra a gente para nossa verdade e ele empurra a gente para ver que, né, uau, a vida tá aí para ser vivida e eu sou sim bom o bastante. Ele dá muita coragem e ele dá muito impulso para ação, que às vezes a gente não nem tá tão inseguro, mas a gente fica meio travado, né? E o Mimulus ele ajuda a gente nesse impulso para ação, tá bom? Outra essência que normalmente é bem colocada para esses casos de tímidos, pessoas que têm medo de falar em público, é o Rock Water. O Rock Water, ele é o floral do perfeccionista, do autocrítico, do rígido, é aquele que está o tempo todo se criticando mentalmente, é aquele que o tempo todo está com valores muito rígidos. Lembra que a gente acabou de falar, né? Menos autocrítica e mais bom humor, faz piada, o público tá lá, né? Por mais que você seja o centro das atenções, o público tem solidariedade, eles se colocam no seu lugar, então não precisa ficar tão desesperado. Então, uma essência muito importante, caso você se veja aí como um perfeccionista, um autocrítico, alguém muito rígido com os próprios valores, com, né, as próprias regras, o Rock Water ajuda muito a dissolver esse rígido e traz graça e leveza, traz bom humor, tá bom? Uma outra essência ainda que pode ajudar bastante é o Larche. O Larche é a essência da autoconfiança. Quando a gente é tímido, normalmente a gente admira muito as pessoas que falam com facilidade e a gente fica sempre naquela, eu nunca vou ser como ele, eu queria tanto falar desse jeito, eu queria tanto me relacionar com mais facilidade, e a gente fica sempre admirando o outro e sempre com aquela descrença que um dia a gente vai desenvolver essa capacidade. Então o Larche, ele corta essa comparação, ele corta esse desânimo que dá de ver a inspiração do outro e a gente sempre se colocando inferior. Ele faz o oposto, ele faz com que a gente se sinta não superior, melhor, mas ele faz com que a gente se sinta com a nossa autoestima conectada de verdade. Ele é muito, muito, muito gostosinho. Então é isso, meus queridos, essas são apenas algumas das 38 essências. Ao meu ver, são as mais interessantes a gente prestar atenção para esses casos, mas dá uma olhadinha lá no meu site, hojeumesinto.com, no menu Florais de Bach, tem todas as essências lá prontinhas, descritas para vocês, tem inclusive explicando como que a gente toma os florais, então tá tudo explicadinho lá para vocês. Entra lá no site, dá uma olhada, vê direitinho e vê, às vezes você percebe outras essências que tem a ver com o que você precisa e vão ajudar para chuchu aí nessa sua cura da insegurança, do medo de falar em público e melhora demais a gagueira. Quem tem essa questão, obviamente você tem um acompanhamento, né, com o fonoaudiólogo, outros profissionais da área da saúde, mas os florais podem te ajudar demais. Se for a questão de trauma, o floral Star of Bethlehem é o floral específico para traumas, choques que a gente já teve, ele trabalha muito essa questão. Se você tem gagueira, vai por esse sentido que vai te ajudar muito. Busca um terapeuta floral para ver essa questão junto com você, tá bom? Então é isso, meus queridos. Obviamente, como vocês sabem, lá na Escola do Sentir tem o curso dos florais de Bach. Quer conhecer mais os florais? Quer ser um expert? Quer se ajudar e ajudar as pessoas que você ama a desenvolverem as suas virtudes e a ressignificarem os traumas, as fragilidades? Sim, você vira um expert e você aprende a fazer tudo isso. Lá na Escola do Sentir, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu faço vários materiais gratuitos. Na Escola do Sentir, inclusive, tem muitos materiais gratuitos, mas os cursos, eles são exclusivos para quem é assinante, quem é aluno expert lá da Escola do Sentir. Então você me ajuda a continuar
conseguir fazer aqui para vocês esses materiais gratuitos, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, e os materiais da escola e todos os cursos e terapias ao vivo que a gente faz, que eu desenvolvo para vocês com tanto amor e carinho. Quando você assina a Escola do Sentir, você contribui, você me ajuda a continuar te ajudando e fazendo tudo que eu faço, que eu praticamente vivo a minha vida, faço tudo com meu tempo aqui, esses materiais para vocês com todo o meu carinho, com todo o meu amor, combinado? Então, vai lá na escola que tá recheado de coisas para vocês aproveitarem bastante, de florais. A gente fala de somatização, de metafísica, tem um monte de meditação, tem Ho'oponopono, tem também curso para as mamães, falamos lá de tentantes, tem lição de casa da semana. A parte da lição de casa da semana, gente, é gratuita para todo mundo, tá bom? Esse mês especialmente a gente está falando sobre alto valor, e o alto valor tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. Se a gente aprende a trabalhar a nossa autoestima, se a gente desenvolve o nosso valor, não existe timidez, não existe trava de falar em público, porque a gente sabe que é especial, a gente sabe que é a pessoa mais importante do mundo e a gente reconhece isso e expõe isso com facilidade. Combinado? Então é isso, meus queridos, todos os links aqui de baixo na descrição no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, dá um joinha, porque assim eu sei que esse vídeo tá te agradando e mais pessoas podem ter acesso a esse material, certo? Um super beijo, a gente se fala. Tchau, tchau!